seu comentário ao ponto 65 da Familiares Consórcio, em que nós começamos uma quinta parte do documento, cujo título é a Pastoral Familiar, etapas, estruturas, responsáveis e situações. Dentro dessa quarta parte, nós temos o tópico a Pastoral Familiar, etapas da Pastoral Familiar. A igreja acompanha a família no seu caminho. A Pastoral Familiar, aqui cuidado para a gente não entender de forma muito redutiva a pastoral familiar somente no sentido de pastoral familiar enquanto aquela instituição específica que recebe este nome. A pastoral familiar que é uma pastoral de muita importância na igreja, mas quando a gente fala de pastoral familiar aqui, a gente não se restringe somente a essa pastoral especificamente, que é muito importante, claro, principalmente a ela, mas a gente fala aqui de todo o trabalho de pastoreio da igreja com relação às famílias, né? Então, vamos pensar num sentido assim mais amplo um pouco, né? E a igreja doméstica, que é a família, precisa de um cuidado especial da igreja hierárquica, né? Da igreja católica, da paróquia. E a solicitude pastoral da igreja, ou seja, o cuidado dos pastores com relação às famílias, deve ser estendido não somente às famílias próximas, mas a todas as famílias, alargando, digamos assim, a concretude do amor de Cristo para todas as famílias. E uma coisa muito interessante, talvez o ponto mais que eu gostaria de destacar mais aqui nesse áudio de hoje, é que a pastoral da igreja deveria acompanhar a família nas diversas etapas da formação e desenvolvimento. Ou seja, não somente acompanhar o embrião daquilo que vai se tornar depois uma família, né? Não somente acompanhar os casais de namorados, os noivos, a preparação para o matrimônio, mas acompanhar a família sempre, acompanhar o casamento, o pós-casamento, ou seja, a igreja, por meio dos sacerdotes, por meio dos leigos engajados nessa pastoral, devem buscar acompanhar de fato a família nas etapas para auxiliar com tudo aquilo que a igreja pode fazer, né, por essas famílias, para que as famílias alcancem o objetivo que a gente quer que elas alcancem, que é a santificação, né, e que elas cumpram todos aqueles papéis, todas aquelas funções que nós já vimos nesse documento nos últimos pontos. Então, é isso. A partir de agora, nós vamos falar sobre essa pastoral, esse modo prático da igreja trabalhar com as famílias. Deus abençoe.